que foi o zoroastrismo? Que foi a religião que surge, inclusive, dentro desse Império Sassânida, nessa época, mais ou menos. O zoroastrismo foi é considerada a primeira religião monoteísta. Lógico, eu fiz uma aula lá, uma série de aulas no módulo das aulas principais, falando sobre a geopolítica das religiões. E lá eu cito, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que são as três grandes religiões monoteístas do mundo hoje, né? E no caso delas, as religiões abraâmicas. Porém, existe uma religião que hoje ela basicamente sumiu, ela está completamente diminuída, mas já foi uma das maiores religiões do mundo, foi o zoroastrismo. É considerada a primeira religião monoteísta da história. Ela surgiu mais ou menos 100 anos antes do judaísmo. Então, cronologicamente, atribui-se ao zoroastrismo como a primeira religião monoteísta da história. E ela surge dentro do povo iraniano, dentro do Planalto iraniano. Tá? O zoroastrismo ele foi fundado por Zoroastro, ou Zaratustra. Ele tem esses dois nomes, Zoroastro ou Zaratustra, que foi o profeta que fundou o zoroastrismo, que foi essa religião monoteísta. Ele foi o primeiro homem, o primeiro ser humano a fazer essa distinção de bem e mal, que existe nas religiões monoteístas, de céu e inferno, que existe nas religiões monoteístas. Inclusive, acredita-se que o zoroastrismo tenha influenciado as religiões abraâmicas, né, no sentido dessa dualidade de bem e mal, de céu e inferno e etc. Isso é uma interpretação mais laica, né? mais secular em relação a essas religiões. Obviamente, se você perguntar para um judeu isso, ou para um cristão, ele vai discordar. Mas numa visão mais científica, vamos dizer assim, o zoroastrismo ele vai ser a base, segundo a historiografia, para as religiões monoteístas que vieram depois, como o judaísmo, o cristianismo e islamismo. Ou seja, nós temos a primeira religião monoteísta da história dentro do Planalto iraniano, dentro do povo iraniano. Perceba a importância dessa região, pessoal. Perceba a importância dessa região. Aí você perguntar, professor, mas essa religião hoje, ela existe? Por que ela deixou de ser forte? Ela não era tão poderosa? Simplesmente porque quando os islâmicos vão invadir, perceba, os islâmicos só vão surgir no século 7 depois de Cristo. Bem depois daqui, tá? Os islâmicos, o islamismo quando surge e acontece a expansão islâmica, né, dos árabes principalmente com o islamismo, eles vão invadir o povo persa. Eles vão invadir o que hoje é o Irã. E vão acabar com os zoroastrismos, basicamente. Acontecerá uma grande perseguição, lá no século 7, século 8, dos muçulmanos, dos islâmicos, contra os zoroastristas. Ou seja, o zoroastrismo foi perseguido, foi assimilado, foi basicamente destruído pelo Islã. Isso é uma verdade, tá? Os zoroastras eles foram convertidos em islâmicos, em muçulmanos, em larga escala, como aconteceu no cristianismo em outras partes do mundo, né? No caso da América, por exemplo, onde houve uma grande conversão de indígenas e povos nativos em outras regiões do mundo também, em relação ao cristianismo. Então, essa mesma coisa aconteceu com o zoroastrismo em relação ao Islã. O Islã assimilou, converteu, aniquilou o zoroastrismo no Planalto iraniano, que era onde estava a maior concentração da religião no mundo. Tinha outras regiões também que também foram assimiladas. Acredita-se que hoje tem apenas 150 a 200 mil adeptos no mundo todo, adeptos do zoroastrismo atualmente, 2024. A maior parte deles está no Irã e nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos há uma concentração de todas as culturas, né? Mas é importante a gente entender que o zoroastrismo faz parte da cultura iraniana, faz parte da história iraniana, tá? Isso é muito importante. Aqui, nós vamos ter depois, como eu acabei de falar, nas invasões islâmicas, depois a invasão mongol, então o Planalto iraniano ele vai ser dominado pelos islâmicos, que é o que vai ser mais forte, poderoso em termos de legado, né? Tanto é que os iranianos até hoje são islâmicos, em sua maioria, e depois vai ter um período de invasão e de dominação do Império Mongol, né? Para quem não sabe, o Império Mongol foi o segundo maior império da história. E o maior império da história em territórios contíguos, em terras conectadas. Então foi um império poderosíssimo em termos de extensão territorial, e o Irã foi um dos territórios que foram dominados pelos mongóis. Né? Interessante é que o islamismo era tão forte na região
que a maior parte dos mongóis que vinham lá da Ásia, de outra parte da Ásia para o Irã, foram convertidos ao Islã. Então, os mongóis que estavam no Planalto iraniano, a maior parte se converteu ao Islã. É interessante isso. Tanto é que a força do Islã permanece, né, lá até hoje. Ponto interessante. Tivemos outro império